Agora vamos aprender como se preencher nessa ferramenta, tá? Bom, vocês podem perceber que já foi criada aqui em registro de produtividade uma base de dados para receber o registro de vocês. Então, para facilitar ainda mais, basta dar um Ctrl para baixo, você vai até a última célula com algum registro na base de dados. Em seguida, você vai preencher primeiramente a coluna de data, o servidor você vai colocar, basta clicar aqui ao lado, vai aparecer a lista dos servidores. Na sequência, você vai colocar o número do processo, em seguida o tipo de processo, tá? Lembrando que o tipo de processo, ele entra aqui no cadastro, tá? Quando eu clico aqui em cadastro, me aparece aqui todos os tipos de processos e o tempo médio para o cumprimento do processo. Voltando aqui, você vai preenchendo e na sequência você vai colocar o grau de complexidade. Se uma atividade que demoraria até 1 hora levou 2 horas, então ele tem um grau de complexidade médio, como eu já expliquei. E se ele demorar mais do que 2 horas, ele tem um grau de complexidade alto. Lembrando que ao mudar o grau de complexidade, você deve pôr aí obrigatoriamente alguma justificativa, né? Qual foi a variação nesse processo que fez com que você levasse mais tempo para o cumprimento dessa atividade, tá ok? Essas colunas em amarelo, elas não precisam ser preenchidas, tá? Isso aí são fórmulas automáticas e vocês não precisam preencher nada. Na sequência, a gente entra aqui em performance do servidor. A performance do servidor, ela faz primeiramente um ranking geral, mostrando qual servidor está com mais pontos no mês em questão. Aqui em pontuação do dia, a gente vê primeiramente os pontos de cada um servidor, que justifica a posição dele no ranking geral, referente ao mês de maio. Na sequência, a gente tem aqui o total da equipe, ou seja, a quantidade de pontos por dia da semana, né? Em qual dia realmente vocês estão conseguindo somar mais pontos, ou seja, mais horas trabalhadas, tá? E na sequência, nós temos aqui uma tabela onde mostra por dia da semana quantos pontos cada um dos servidores fez. Conforme vai passando os dias, automaticamente essa tabela vai também se atualizando, tá? E para finalizar, uma pontuação mensal, tá? Mostra aí a pontuação da equipe como um toda no mês de maio, que são só os registros que a gente tem. Do lado direito mostra a porcentagem dessa pontuação em relação a cada um dos servidores. E por fim, a gente tem aqui um quadro, uma tabela onde mostra a pontuação do mês, ok? É bem simples essa leitura desse dashboard. E para finalizar, nós temos aqui a aba de performance da equipe. Na performance da equipe, a gente tem o número total de processos cumpridos, que vocês estão registrando desde maio. Desses processos, quantos são com grau de complexidade baixo, com um grau de complexidade médio e com um grau de complexidade alto. Aqui em indicadores gerais, a gente vê a quantidade de processos cumpridos por dia da semana, ou seja, qual dia que a equipe ela mais está engajada com os processos e realizam mais cumprimentos. E aqui ao lado a gente tem um gráfico que mostra o percentual em relação ao cumprimento dos processos, né? Quanto cada um realmente cumpriu em relação ao total. E por fim, a gente finaliza aqui com processos cumpridos por mês, né? Conforme vocês forem preenchendo, independente da pontuação, a quantidade de processos que foram cumpridos, que foram registrados nessa base de dados. Ok? Então é isso, finalizo aqui a apresentação da ferramenta.